Olá pessoal, esse é o canal Folha Beta e hoje nós vamos ver aqui um mecanismo importante no sistema de geração e síntese de energia, a fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa é a etapa final de produção de energia por parte das células, né? Você tem a glicólise, o ciclo de Krebs e aí finalmente a fosforilação oxidativa. Ela tem esse nome, fosforilação oxidativa, para diferenciar de outro tipo de fosforilação, que é a fosforilação no nível do substrato. Essa fosforilação é exercida por parte das sinases, né? As enzimas sinases ou quinases, que pegam um grupo fosfato e inserem um determinado componente, uma molécula, um radical e assim por diante. Essa fosforilação a gente chama de fosforilação no nível do substrato. E essa que a gente vai estudar aqui hoje é a fosforilação oxidativa, a etapa final da síntese de energia. Então aqui você pode ver, ó, essa cadeia aqui de proteínas é a cadeia transportadora de elétrons. E a gente vai estudar a cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória, tanto faz, tá bom? Então vamos primeiro saber o que acontece, onde acontece a fosforilação oxidativa, né, e qual o propósito dela, tá bom? Então vamos lá. Pois bem, olha aqui, ó. Aqui você vê o esquema de uma célula, né? Então ali você vê, ó, C6H12O6 é a glicose, e aí você tem a produção de piruvato. Então, dá para saber que essa operação bioquímica é a via glicolítica, né? Então tá ali ATP. Na glicólise você produz 2 ATPs, tá? E olha que interessante, a glicólise acontece ali fora da mitocôndria, ou seja, no citosol, tá? Bom, depois o piruvato é convertido em uma molécula chamada acetil-CoA, ali não está mostrando, mas a gente sabe. E o acetil-CoA, então, é a molécula que internaliza a mitocôndria e se transforma, vai ser transformado no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma operação bioquímica que acontece lá na matriz mitocondrial, né? Então, o ciclo de Krebs compreende uma sequência de operações. E quais são essas operações? Então tá aqui, ó, a glicose vira piruvato, piruvato vira acetil-CoA, o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e aí vai sofrendo as seguintes operações bioquímicas: acetil-CoA, ácido cítrico, isocítrico, alfa-cetoglutárico, succino-CoA, succinato, fumarato, malato e oxalacetato. O ciclo de Krebs é a regeneração do oxalacetato, né? E qual é o propósito do ciclo de Krebs? Tá ali, ó, produz ATP no ciclo de Krebs? Produz. Quando produz, produz 1. O ciclo de Krebs não produz ATPs? Não produz ATPs. Quem produz ATP é a fosforilação oxidativa. Então você vê ali que existem NADH e FADH2. Essas substâncias são aceptores universais de elétrons. Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo e flavina, adenina, dinucleotídeo. Eles são aceptores universais de elétrons. Eles estão ali conectando o ciclo de Krebs à fosforilação oxidativa. Eles carregam os elétrons produzidos no ciclo de Krebs para a fosforilação oxidativa, onde de fato será produzido o ATP. Feito? Bom, então vamos seguir. Esse é o ciclo de Krebs, olha aqui, ó. Foi o que eu falei, né? O piruvato vira acetil-CoA, e aí a gente tem essa sequência, essa cadeia: ácido cítrico, isocítrico, alfa-cetoglutárico, succino-CoA, até você se transformar de novo em oxalacetato. Tá, mas o que é produzido aqui no ciclo de Krebs? Se você olhar bem ali, ó, você vai ver que o ciclo de Krebs produz CO2, e esse CO2 ele sai do ciclo de Krebs pelos pulmões. Então, cada vez que você faz isso, você elimina o CO2 produzido no ciclo de Krebs. E é bastante, né? Então, você tem 2 pulmões só para eliminar o CO2 produzido no ciclo de Krebs, dentro da matriz mitocondrial. O ciclo também produz ali, se você olhar, ele produz, ó, piruvato, citrato, né? CO2 já foi produzido, ele produz água. E aí mas cadê o ATP? Você está vendo algum ATP no ciclo de Krebs? Não tem ATP no ciclo de Krebs. Quando produz um ATP ou GTP, dependendo da enzima envolvida, tá? Mas o ciclo de Krebs, a função dele não é produzir ATP. Então, qual a função do ciclo de Krebs? Então, vamos ver qual a função do ciclo. A função do ciclo de Krebs é gerar elétrons.
elétrons. Né? Aqui você está vendo uma mitocôndria, ó, e cada voltinha daquela ali é um ciclo de Krebs. E essas ranhuras que existem ali na membrana mitocondrial interna são essas proteínas aqui da cadeia transportadora de elétrons. A gente tem cadeia transportadora de elétrons para transportar elétrons. E quem é que produz esses elétrons? O ciclo de Krebs. Cada vez que uma substância é convertida em outra no ciclo de Krebs, são gerados elétrons. E esses elétrons são captados pelo NAD, pelo FAD e enviados até a cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Certo? Então vamos retomar. Qual a função do ciclo de Krebs? É retirar elétrons do piruvato. Como assim? Porque você pegou a glicose e transformou em piruvato no citosol. Você pegou a glicose, transformou em piruvato no lado do citosol. Mas o piruvato ainda tem energia nas suas ligações químicas, então você converte o piruvato em acetil-CoA e joga para dentro da mitocôndria. E como o piruvato ainda tem energia nas suas ligações químicas, essa energia será retirada na forma de elétrons. Esses elétrons serão captados pelo NAD e pelo FAD e serão enviados até a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, que é formada por essa sequência de proteínas, o complexo 1, complexo 2, que a gente vai ver, né? Ubiquinona, complexo 3, citocromo C e complexo 4, e lá no final a bomba de ATP sintase. Tá bom? Essa é a cadeia transportadora de elétrons que fica situada na membrana mitocondrial interna, enquanto que o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial e a glicólise acontece no citosol da célula. Feito? Isso tem que ter em mente, tá? Olha aí, como eu disse, tá ali, o ciclo de Krebs só produz elétrons. Então, o que é que você tem que entender? O alimento que você comeu na forma de glicose, o alimento que você tem na dieta, a energia dele é retirada e convertida em elétrons. Agora, note uma coisa, a gente tem que notar isso aqui agora. Você tem ali, o complexo 1 bombeia 4 prótons. O complexo 3, ele bombeia 4 prótons. E o complexo 2 bombeia 2 prótons. Bombeia prótons. Bombeia prótons de onde para onde? Veja, a cadeia respiratória ela vai utilizar a energia de transporte de elétrons, porque você olha lá e você vê, os elétrons estão sendo carreados de uma proteína para outra. Eles estão sendo transportados de uma proteína para outra. E à medida que eles são transportados para os elementos da cadeia respiratória, essa energia de carregar elétrons, né, de transporte de elétrons, é utilizada pelas proteínas para bombear prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. Como assim espaço intermembranar? Ali você tem a membrana mitocondrial interna, onde estão ancoradas as proteínas da cadeia respiratória, e acima a membrana mitocondrial externa. E o espaço entre elas a gente chama de espaço intermembranar. Tá? Então, retomando. Qual é a ideia da cadeia respiratória? É transportar elétrons de um elemento para outro, elétrons que foram produzidos no ciclo de Krebs, tá? Transportar elétrons de um elemento para outro, e essa energia de transporte de elétrons é utilizada para bombear prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. Feito? Negócio fácil, né? Não é difícil, só precisa olhar lá e entender. São permeadas por esse. Bom, e aí eu disse que existe o FAD e o FADH2. FAD e FADH2, qual a diferença de um para o outro? Olha, o FAD é esse aqui, né? E o FADH2? Vocês estão vendo ali o H e o H? Pois é, FADH2. O que eles fazem? Transportam elétrons na forma de hidretos, tá bom?
Eles são transportadores universais de elétrons. Flavina, adenina, dinucleotídeo. Ele vai transportar elétrons na forma de hidreto, e você está vendo ali um H e outro H marcado em amarelinho ali, né? Por isso o nome FADH2. E esse aqui é o NAD, ó. O NAD e o NADH. O NADH, o NAD é esse aqui que você está vendo à esquerda, e ali o NADH. O NADH, ele transporta 2 hidretos? Não, um só, né? Daí NADH, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. E aí, para você não ficar no escuro, né? Mas afinal de contas, o que é um hidreto, né? Um hidreto é um negócio que ninguém nunca ouviu falar, eu também nunca vi. Mas olha aqui, ó. FAD e NADH2, né? FADH e NADH2 transportam elétrons na forma de hidreto. Um hidreto, minha gente, é um íon, né? Com carga negativa, que consiste em um átomo de hidrogênio com 2 elétrons. Então, o átomo de hidrogênio, ele tem, na verdade, uma carga positiva, né? Olha lá, ó. Mas quando ele adquire um elétron, ele fica com a carga negativa, e aí ele se transforma num hidreto. À medida que os elétrons são transportados ali, e o transporte de elétrons é uma operação bastante complexa. Aqui a gente só vai falar transporte de elétrons, tá? Mas esses elétrons, eles carreiam pelos elementos da cadeia respiratória de maneira bastante complexa, tá? Muito bem. Então, à medida que esses elétrons são transportados de um elemento para o outro, os prótons são bombeados. Olha ali, ó, complexo 1 bombeia 4 prótons, complexo 2, tá vendo? Vocês estão vendo ali, né? Não bombeia nenhum, complexo 3 bombeia 4 prótons, complexo 4 bombeia 2 prótons, tá bom? Muito bem, isso tem que memorizar, tá? E ali a citocromo C, né? Você vê a citocromo C ali em cima, né? Ela é um elemento que não fica fixo na membrana mitocondrial interna, tá? Ele fica flutuante, mas carrega elétrons, né? Então vamos lá. Aqui é a mesma coisa, né? Eu falei para vocês que esses elétrons são transportados de maneira bastante complexa através dos elementos da cadeia respiratória. E são mesmo. Nós não vamos entrar nisso, não nesse momento, né? Em um outro vídeo aí a gente pode falar de como, de que jeito que os elétrons vão passando direitinho de um elemento para outro ali. Dá para você ver, tá vendo? 2 elétrons, flavina, mononucleotídeo, ferro, enxofre, tá vendo ali do complexo 1? Tem proteínas ferro, enxofre, complexo 1 e assim por diante. Mas aqui, como eu falei, a gente só vai dizer, os elétrons são transportados e prótons são bombeados. Pronto, para a gente poder entender como a fosforilação oxidativa de fato produz ATPs, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem o potencial redox da cadeia respiratória. E o que é um potencial redox? O potencial redox é uma medida da quantidade da tendência de uma espécie química, e aí seja átomo, íon ou molécula, de ganhar elétrons, que seria redução, ou de perder elétrons, que é oxidação, em uma determinada reação eletroquímica. E o potencial redox, ele é expresso em volts, você está vendo ali, volts, e ele indica a força motriz por trás das reações de transferência de elétrons. Então, se você olhar aqui, você vai ver que o potencial redox, ele vai partir ali, ó, do número 1, que é o NAD, né? Depois vem NAD, né? NADH, complexo 1, FMN, complexo 1, coenzima Q. À medida que, você vê essa seta amarela, ó, ele vai do menor, né, para o maior número, menos 0,32 até 0,82. 0,82 é quem, afinal de contas? 0,82 é o oxigênio. Então, essa seta amarela, ela vai do NADH até o oxigênio. Então, o NADH, ele tem uma forte tendência a perder elétrons, enquanto que o oxigênio tem uma forte tendência a ganhar elétrons. E no meio, né, nos intermediários ali, ó, eles vão perdendo os elétrons, vão transportando os elétrons, e o potencial redox significa isso. Então tá, vamos olhar aqui. NADH vai perdendo esses elétrons vão sendo carreados ao longo, né, o NADH, coenzima Q, citocromo C1, até chegar no oxigênio. O oxigênio é quem? O oxigênio é o aceptor final de elétrons. Porque você tem que pensar o seguinte,
Tá, você disse que os elementos da cadeia respiratória transportam elétrons e usam a energia de transporte de elétrons para bombear prótons. É verdade. E o que acontece com os elétrons no final? Porque os elétrons, eles não podem ficar soltos por aí. Elétron solto, minha gente, vai gerar radicais livres. E radical livre, como você sabe, gera problemas para as células. Então, o oxigênio vai captar esses elétrons no final da cadeia respiratória. O oxigênio é o aceptor final de elétrons. Então, quando você faz isso aqui, ó, inspira, você tem 2 pulmões para cumprir as seguintes funções. A primeira delas é retirar o CO2 formado durante o ciclo de Krebs. A segunda é levar oxigênio para dentro da matriz mitocondrial e esse oxigênio vai aceptar, vai funcionar, vai atuar como um aceptor final de elétrons da cadeia respiratória e o oxigênio será convertido em água. Isso aí. E aí você não tem a formação de espécies químicas oxidativas, né, que são os radicais livres, tá bom? Então, o oxigênio serve para quê? Para que a gente tem 2 pulmões? Para levar oxigênio para dentro da matriz mitocondrial e esse oxigênio aceptar 4 elétrons, eu não tinha falado da quantidade de elétrons, aceptar 4 elétrons e ser convertido em água. Legal, não é? Muito bem. E aqui você vê que essa seta amarela aqui indica o potencial redox, do menor para o maior, e o maior ali é o oxigênio, é o aceptor final de elétrons. Joia, né? Então vamos lá. Bom, aqui é a mesma coisa, olha aqui, ó. Lá a gente tem um gráfico de linha, né? Aqui a gente tem um gráfico de colunas, né? 0,82 está lá em cima, lá o oxigênio, né? Ele é 0,82, potencial redox, ele capta elétrons, né? Aceita os elétrons. E aqui embaixo, ó, menos 0,32, o NADH, tá? É a mesma representação do potencial redox, só que aqui na forma de barras, né? Bom, aqui a gente vai falar da força próton motriz, tá? Esse nome tem que ficar na cuca, tá? Força próton motriz. E o que é a força próton motriz? É o potencial de prótons que se concentra entre a membrana mitocondrial interna e a membrana mitocondrial externa, tá? Essa força próton motriz ela é gerada de que maneira? À medida que os prótons são transportados pelo elemento 1, pelo elemento 3 e pelo elemento 4 da cadeia respiratória, esses prótons vão se concentrando no espaço intermembranar. Agora faça a seguinte pergunta: esses prótons não voltam não para o espaço intermembranar, eles não atravessam a membrana de qualquer jeito, seja a membrana mitocondrial interna ou externa, eles não passam por meio das membranas? Não, não passam. Porque essas membranas, mitocondrial interna e externa, elas são muito mais impermeáveis do que qualquer outra membrana biológica que você conheça. Elas têm ali fosfolipídios chamados de cardiolipina. Eles têm esse nome porque foram inicialmente identificados em células cardíacas, daí o termo cardiolipina. Bom, a cardiolipina faz com que essas membranas sejam muito mais impermeáveis, inclusive essa impermeabilidade, ela também se reflete impedindo que esses prótons atravessem essas membranas, tá? Só tem um jeito desses prótons saírem daí, e eles vão sair daí. Eles atravessam a bomba de ATP sintase. Qual bomba de ATP sintase? Essa aqui no final. Então vamos olhar direitinho? Complexo 1 bombeia 4 prótons, complexo 2 não bombeia nenhum, complexo 3 bombeia 4, citocromo C simplesmente faz a ponte entre o complexo 3 e o complexo 4, né? Complexo 4 bombeia 2 prótons. Agora você está vendo ali, ó, meio oxigênio mais 2 prótons que vira água? Exatamente isso. Então, qual é o destino final dos elétrons? Esse complexo 4 chama citocromo oxidase. Essa enzima, ela pega 4 elétrons, e obriga o oxigênio a pegar esses 4 elétrons que se juntam com prótons e forma água, tá? Então o oxigênio é o aceptor final de elétrons, porque a citocromo oxidase, que é o complexo 4, obriga ele a pegar 4 elétrons. Mas como assim obriga? Exatamente, obriga. Porque o oxigênio, ele não gosta não de pegar 4 elétrons de cada vez.
O oxigênio gosta de pegar um elétron de cada vez. E isso, em química, a gente chama de tendência monoeletrônica do oxigênio. É a tendência do oxigênio de aceitar um elétron de cada vez. Só que quando isso acontece, ele vai se transformando em espécies reativas do oxigênio. Vai se transformando em radicais livres. Se ele pegar um elétron, ele vira um radical livre. Se ele pegar 2 elétrons, ele vira outro radical livre. Se ele pegar 3 elétrons, ele vira radical livre. Então, a citocromo oxidase tem que obrigar o oxigênio a pegar 4 elétrons de uma só vez, se juntar aos prótons e formar água. E aí acabou o elétron. Ou seja, o elétron sumiu da cadeia respiratória, certo? E qual foi a função dos elétrons? A função foi, à medida que ele é transportado, os prótons são bombeados. Os prótons são bombeados e formam a força próton motriz. Só tem um jeito desses prótons voltarem para a matriz mitocondrial. Mas eles voltam. Eles voltam por quê? Porque agora você tem uma diferença de potencial elétrico. Os prótons foram transportados da matriz para o espaço intermembranar. Então você tem que imaginar que lá na matriz mitocondrial a carga elétrica agora ficou negativa e aqui no espaço intermembranar ficou positiva. Então esses prótons devem voltar para lá, obedecendo uma força quimiosmótica para reestabelecer as cargas elétricas. É uma bateria, né? Uma bateria. Bom, os prótons passam ali por dentro da bomba de ATP sintase. E a bomba gira, de fato a bomba gira e não a pomba gira, certo? A bomba gira e produz ATPs. À medida que essa bomba gira, não é pomba gira, a bomba gira, muda a sua conformação espacial, junta o ADP ao fosfato para produzir ATP. E aí é o seguinte, produz 36 ATPs, tá bom? Que junto com 2 ATPs lá, da glicólise vira 38, tá bom? É isso aí. E para ver isso de verdade, ó, tá aqui. Esse senhor simpático aqui é Peter Mitchell. Peter Mitchell, foi ele que elaborou a hipótese quimiosmótica. Exatamente. Ele pensou da seguinte maneira: se você está transportando prótons do espaço da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar, você está deixando a matriz eletronegativa. Está ali, olha lá, eletronegativa. Enquanto isso, o espaço lá intermembranar fica eletropositivo. Bom, só tem um jeito da gente reestabelecer essa carga. No futuro, o que vai acontecer? Os prótons que foram transportados para o espaço intermembranar, eles vão voltar. A tendência eletroquímica é voltar para a matriz. E só tem um jeito deles voltarem, passar por dentro da bomba. Quando eles passam por dentro da bomba, ela muda sua conformação espacial e une o grupo fosfato ao ADP, formando ATP. Pronto, agora você conseguiu converter a energia química do alimento em ATP, uma outra forma de energia química. Beleza? Tá aí. Então Mitchell conseguiu resolver esse problema, né? Inteligente pra caramba, né? Como eu disse para vocês, o oxigênio tem uma tendência monoeletrônica. Então, olha ali. À medida que o oxigênio pega um elétron, ele vira uma espécie química reativa do oxigênio, espécies intermediárias, radicais livres. Tá? Se ele pegar 2 elétrons, ele vira também, olha, ele vira água oxigenada. Água oxigenada, por si só, ela não é um radical livre, mas ela vai se transformar em um ânion hidroxil. E é um radical livre. Então, você tem a citocromo oxidase, que é o complexo 4, que obriga o oxigênio a pegar 4 elétrons, e aí você não tem a formação de espécies reativas de oxigênio, tá? Legal, né? Então, esse artigo fala sobre isso, né? O paradoxo da vida aeróbica, quer dizer que sem oxigênio nós não estaríamos aqui, e por causa do oxigênio é que a gente vai embora, tá bom? Muito bem, esses aqui são alguns inibidores da cadeia respiratória. Pode acontecer. Então, rotenona, amital, succinato, fumarato, amobarbital, oligomicina. Existem vários inibidores da cadeia respiratória, né? E essas substâncias, elas atuam como veneno. Mas vamos ver um veneno aqui que é interessante de fato e mais próximo do mundo real. Olha aqui, ó.
Essa é a tal da mandioca brava. Mandioca brava, na verdade, ela tem uma substância chamada glicosídeo cianogênico, tá? É a linamarina. Essa substância, quando ela entra em contato com o ácido clorídrico do estômago, o cianeto é liberado. E o cianeto é um desacoplador do fluxo de elétrons na cadeia respiratória. Então, os indivíduos podem morrer. O cianeto é uma substância desacopladora, mas você tem proteínas desacopladoras, tá? Então, por exemplo, essas proteínas desacopladoras a gente chama de UCP, é Uncoupled Protein. Elas estão presentes, sobretudo, no tecido adiposo marrom. Mas em nós, seres humanos, você só tem tecido adiposo marrom quando você é daquele tamanhinho ali, tá vendo lá? Igual daquele gurizinho ali. Os ursinhos, eles têm bastante tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom, tanto em nós quanto nos ursinhos, ele serve para aquecer. E como é que aquece? Aquece porque o fluxo de elétrons, em vez de formar ATP, essa energia que iria formar ATP, ela passa por um bypass, ou seja, ela é desviada e convertida em calor, ela é desprendida, ela é gasta na forma de calor. Em vez de você converter essa energia em ATP, você perde essa energia na forma de calor e esquenta o bebê e esquenta o ursinho em hibernação, tá? Nós, seres humanos, à medida que a gente vai envelhecendo, vai deixando de ser bebê, né? A gente perde o tecido adiposo marrom e fica só com esse tecido adiposo amarelo aqui que incomoda pra caramba, né? Ele fica depositado em lugares que a gente não quer. Mas enfim, o tecido adiposo marrom tem essa função, aquecer. E ele aquece por causa das proteínas desacopladoras. Ela desacopla o fluxo de elétrons que iria formar ATP, a energia é dispersa na forma de calor. Então essas proteínas chamam-se UCP. E aí esse nome vem de Uncoupled Protein, proteína desacopladora. Tá? Ali tem uma lá, a UCP1. Tá? Então, finalmente, a gente tem o seguinte, vamos ver a equação aqui, como é que ficou. C6H12O6 vem da dieta, que é a glicose, é o alimento. Bom, o que é que vem dos pulmões? O oxigênio vem dos pulmões. O que é que sai pelos pulmões? O CO2. O oxigênio vem da atmosfera. O CO2 ele é produzido pelo metabolismo lá no ciclo de Krebs. À medida que uma substância é convertida em outra, né, por descarboxilação, você vai produzindo CO2. Calor. Calor produz calor. Radicais livres produz também. Uma porção pequena, mas produz. E o ATP, que é o que você quer. Tá? Tudo isso aí é produzido na mitocôndria. Mas calor, sim. Uma parte da energia, você imagina que esse pratinho aqui, ó, suponha, tem 1000 calorias. Dessas 1000 calorias, elas serão integralmente convertidas em ATP? Não. Não existe uma conversão integral de uma forma de energia em outra. Não existe. Uma fração dessa energia é perdida na forma de energia antrópica, que nesse caso é o calor. Então, se você pegar 1000 calorias ali num pratinho de comida que você fez, vamos colocar um número aqui somente para ter uma ideia. Desses 1000 calorias, 900 vai virar ATP. E o resto? O resto virou fumaça, CO2, virou calor, né? Aqueceu e também virou radical livre. É igual um carro. Você coloca R$100 de gasolina no seu carro. Gasolina é energia química. Você acha realmente que desses R$100 de energia química de gasolina vai se transformar em movimento no carro? Não, não vai. 90 vai fazer o carro andar. R$10 vai virar fumaça. Sai pelo escapamento. E o motor esquenta. Tá aqui, ó, o motor esquenta, forma calor. Então tá. Você não consegue ter uma conversão integral de uma forma de energia em outra. Tá bom? Uma parte é perdida na forma entrópica. Muito fácil. Se você ficar com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, tá? Não é um assunto difícil, como você viu, mas também não é assim nada fácil, né? É só ler e ver o vídeo aqui 10 vezes que você consegue entender, tá bom? E se você entendeu isso, certamente você é uma pessoa inteligente e sabe o que nome de rua esses caras vão atravessar. Eles estão aqui se preparando para atravessar uma rua. E qual o nome dessa rua? Feito? Então, muito obrigado por ter assistido e até mais. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Tchau. Chegamos ao final dessa abordagem.
Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se você gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte da Folha Beta. Obrigado.